Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciões do povo responderão: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino do céu, do reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes por crer ou para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. Iniciamos mês missionário e também a igreja hoje medita na história da nossa caminhada, na história do Brasil e também no mundo, a importância dessa palavra de Deus, a importância de voltar na fonte da nossa vida, a fonte da nossa vida, aonde que Deus nos escolheu, pensou para cada um de nós, e escolheu a cada um de nós para ser uma criatura que louva, que agradece, que nasce no seu coração a alegria. Essa alegria que Deus nos chama a santidade. Essa santidade que nasce no coração de cada um de nós. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Imagem de Deus, semelhança de Deus. Que, para dizer assim, ser deuses, herdeiros da vida eterna. A alegria que nos dá hoje essa passagem no Evangelho. O filho, o primeiro filho, vai dizer para o pai: não vou para trabalhar na sua vinha. Mas foi. Porque sabendo que essa vinha também é dele. Que o pai sabe, o pai conhece, o pai é melhor que eu faço porque é bom para mim. Por isso ele muda o modo de pensar. Apesar que tem uma opinião de si mesmo, mas apropria a vontade do Pai e acolhe com alegria. Por isso ele trabalha para a vinha. E o segundo filho, ele responde sim, mas não foi. Porque para ele não importa
para ele não tem valor. Para ele e por qualquer jeito. Eu quero ser independente. Eu quero ser deuses na minha própria história. Não quero, não vou. Por isso que, apesar de dizer sim, Senhor, mas dentro do seu coração a revolta contra a sua própria história. Por isso não vive da grandeza da unidade, não se alegra com a sua família, não se dá, como São Paulo nos diz hoje, se existe comunhão no Espírito, ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. Que em outras passagens dizia que julguem que o outro é superior de ti. Que tu entra na unidade, não é por uma competição ou vanglória, na família, na igreja, numa comunidade que nós caminhamos. Mas a humildade de reconhecer que outro também possa fazer melhor, que o outro pode errar, mas na unidade possam caminhar juntos, corrigindo uns aos outros, vivendo na harmonia, na santidade. Essa santidade, porque a humildade é a porta para a unidade. A humildade é a fonte da graça de Deus, a santidade, de ser santo. Por isso se alegra, se une uns aos outros. E como São Paulo, continuando essa carta, ele vai tendo entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Alegria da família, alegria da comunidade. E nesse mês que nós iniciamos o mês missionária, que possamos também enviado numa missão, que essa missão seja cumprida na vida de cada um de nós, aonde que esteja. Uma missão. Aquele que sabe que está na missão não leva muita coisa, leva a arma para ganhar na missão. A arma de um cristão, a palavra de Deus, a arma de um cristão que não se vende das coisas nesse mundo, mas tem um tesouro dentro do seu coração, a fé, que a fé te impulsiona para anunciar a boa notícia, porque a fé entra pelo ouvido. E somente entra pelo ouvido se alguém anuncia. Por isso que a igreja tem que anunciar. A sua missão é anunciar a boa notícia, que Cristo está ressuscitado, que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas para ressuscitar, precisa morrer. O mundo de hoje tem medo da morte. Medo da morte.
temos medo de dar a vida, porque dar a vida é morrer. Morrer. Por isso o tema tão forte nesse tempo, o aborto. Você é dono da sua vida. Você pode matar, pode rejeitar o que tu quiser. É o seu direito. E assim o mundo. Sem responsabilidade. Tira a sua responsabilidade. Não é tempo, por isso tem que tirar. Você vai engordar, aí vai uma escadinha. É porque foi violentado. Mas não sabe que a vida é um dom de Deus. Que quer dizer um dom de Deus que o homem não pode comprar nem roubar. É gratuito e pode acontecer, pode nascer ou pode morrer. Porque é um dom de Deus. Ele tem poder de dar e tirar. Ele é o Senhor da história. Por isso Jesus Cristo nos ensina que os prostitutas e cobradores de impostos presidirão no reino dos céus. Porque aqueles que experimentaram na sua vida a misericórdia, a compaixão, aqueles que se receberam na sua vida o amor, foi acolhido, resgatado pelo sangue do Cordeiro, que Jesus Cristo veio para os pecadores, que nos convida de não tenhais medo de dar a sua vida, não tenhais medo da morte. E não, quando falamos da morte, não somente uma morte física, mas uma morte ontológica do ser, de ti, a sua incapacidade de amar o outro, incapacidade de aceitar a sua própria história, a incapacidade de perdoar a sua história, você mesmo. A sua incapacidade de amar o seu marido, a sua incapacidade de amar a sua esposa, quando os dois não conseguem mais, quando a mulher não quer, quando o homem quer, querendo, e não consegue assim compreender uns aos outros. E uma morte. Por isso nos convida, através na carta de São Paulo, a harmonia, a unidade, que quer dizer que nasce no coração do homem essa cortesia. A cortesia, a virtude de uma cortesia que o diálogo uns aos outros, o diálogo, porque o mundo de hoje não se dialoga, o mundo hoje manda, não conversa mais o mundo de hoje, ele manda, ele caneta, não mais, não tem diálogo para o mundo, perante a vida. Imaginamos todos os nossos ministros do ministro da Justiça, todos foram formados na Universidade Católicas, todos. Porque um dos primeiros, e são bons, uma universidade universidade boa, não? Boa, feminina. Boa. Mas perderam a noção do que é um dom da vida. O dom da vida. É bom rever o pronunciamento do nosso secretário da CNBB. Não? Bom rever, não? Escutar o pronunciamento perante da ministra Weber, eu acho, sim, Rosa Weber, não? E rever
Pelo menos a Conferência do Brasil se manifestou católico nesse ponto. E muito bem colocado, não? É o nosso bispo auxiliar de Brasília, não? Secretário do CNBB, não? Que Deus inspirou os seus corações para fazer esse pronunciamento, porque a vida é um dom de Deus, inviolável, como Bento diz, a vida humana inviolável, desde a sua conceição, não é teu. A vinha não é teu, é do Pai, não é teu. As suas entranhas como mulher não é teu, é de Deus. Por isso precisa a santidade, precisa que tu cuida isso, cuidando. As pessoas que foram na missa domingo, não? Das 19 horas, espero que vocês também rever como se chama? Que? Como se a experiência da minha irmã, não? Testemunho. Algumas coisas, na verdade, não testemunho assim, na verdade é uma homenagem para o padre e, no mesmo tempo, é como testemunho da vida dela. Não? Mas é muito importante, não? E ela já voltou já para Inglaterra, e graças a Deus, que a fé é um dom de Deus. A fé não tem nada a ver que eu acredito ou não acredito. Muito além. Muito além. Ninguém pode roubar. Ninguém pode dizer que é assim, a partir de hoje é assim. Não. Ele é inviolável, que está dentro do seu coração, que Deus te dá. Por isso São Paulo reza por nós, nos convida de trabalhar na vinha do Senhor, na vinha do Senhor, de trabalhar com alegria, com pureza, na sua vida de doação, na catequese, na família, no amor mútuo uns aos outros. Porque a vida matrimonial é uma doação de vida e amor. Essa doação de vida e amor, tu não pode dar se tu não recebeste. Não pode dar. Porque se você não recebeu, você vai falar besteira. Besteira. Você vai canetar. Vai canetar. Você vai dizer que eu sou dono da minha história. Eu sou. Por isso que mata o outro. Não importa o outro. Não importa. Eu quero ser livre e não a liberdade. E a escravidão. Por isso que os prostitutas presidirão no reino dos céus aquele que converte ao Senhor. Os cobradores de impostos, os pecadores, aquele que manipularam tanto e experimentaram que na sua vida não há vida, que na sua história são um fracasso. A vida é muito importante que nós possamos responder isso com alegria. E um convite a cada um de nós. Hoje também é a eleição do Conselho Tutelar. Não? Um convite da nossa arquidiocese e também de toda a igreja que respondemos, que amemos as nossas crianças, os nossos jovens, o direito das nossas crianças e os nossos jovens. Porque no lado disso
Se nós não amemos, os nossos jovens, as nossas crianças vão tornar monstro. Monstro. Monstro, você sabe que é monstro? Se tem alguém lá, vai direcionar, conciliar, vai tornar um monstro. Porque a lei, ele é para ser obedecido, no mesmo tempo para ser violado. Ele tem como se uma faca de dois gumes. Por isso precisa um cristão dentro. Precisa que aqueles que podem discernir pela fé. Não é por qualquer jeito assim. Porque nós não exercemos os nossos deveres. Dever de um cristão. E essa eleição ainda, ele não é obrigatório. Por isso que cada um vive para si. Não escolhe, não conversa, não procura. E nós manifestamos que todos os cristãos, os católicos, que vocês possam escolher, especialmente na nossa comunidade, escolher essas pessoas que estão na nossa comunidade, que também podem errar, mas também podem ser corrigidos. Que cada um, espero que quando vocês vão votar, lembra as nossas crianças, os nossos jovens, porque eles vão trabalhar para a nossa juventude, vai trabalhar pelos nossos direitos das nossas crianças e dos nossos jovens. E perante a sociedade, perante a comunidade, por isso é muito importante que nos unimos, unir com Cristo Jesus, como São Paulo nos diz hoje, vivei em harmonia, procurando a unidade, não façais por competição vanglória, mas com humildade cada um. Trabalhe julgando que eu posso também ser mandado, que eu posso ser também corrigido, superior de mim. Aquele que me direciona, aquele que me ama, que a igreja, que quer dizer a igreja adulta, confirma a nossa fé. Confirma a nossa fé. Que amemos a nossa família. Amemos, preparemos os nossos jovens, aqueles que querem casar, namorar para casamento, vida matrimonial, preparar, conhecer uns aos outros, porque na caminhada terá subida e descida e um cântico novo que você não pode errar no canto, que você tem que corrigir, tem que obedecer o ritmo da vida, e não é fácil, porque a fé de cada um também será provada perante do mundo, perante dos desafios do mundo. Não é que você vai casar só para casar. Você tem que ter grande responsabilidade. Tu dará a sua vida uns aos outros. Tu levantarás, tu cuidarás dos seus filhos, tu educarás os seus filhos, tu trabalharás. Tu chorarás por vez em quando das dificuldades, mas te convida a confiar no Senhor. Estamos na peregrinação da vida, por isso não tenhais medo. A preparação, não somente nessa preparação, também perante do mundo de hoje, secularizado, que tu tens que discernir, tu tens que lutar, e tu tens que ser pronto para morrer, por causa da sua fé, prontos para dar a vida, por causa do Evangelho, de dizer não. Por isso a igreja diga não ao aborto. Digam não ao aborto. É mais fácil que você mata a pessoa que está viva, que está na sua frente, que podem defender. A criança não. E te não deixará dormir. As nossas crianças, os nossos jovens, as meninas que vão abortar,
Tu nunca dormirás. Levantarás de madrugada. Acordarás de madrugada. Porque a voz dos inocentes é a voz de Deus. E a voz de Deus não deixará em paz enquanto que tu não pagarás até o último centavo dos seus pecados. E para arrepender, pensamos que arrependimento somente é assim, arrepender? Não. Ele tem um grande valor. O choro das crianças é multiplicado de milhares de sofrimento de uma mulher. Por isso que tantas mães que abortaram, quando volta para a igreja, é um grande sofrimento. Um grande sofrimento. Pode ser que foi violado, foi violentado. Pergunta às pessoas que abortaram. Até que descansar no Senhor, até que um processo de conversão do seu coração, a volta até confessar. Até confessar não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas assim, ficam assim, de 30, 40 anos depois, vai confessar. Pensou 40 anos de sofrimento de uma mulher. De uma mulher que em qualquer momento faz assim. Não é para dizer somente para abortar assim, porque foi violentado. Não. É vida. É vida. Por isso ele é inviolável. Por isso eu estou falando para os paroquianos católicos nesta paróquia que não devem aceitar. Não devem aceitar. Será aprovado ou não aprovado? Aí está a palavra do Senhor. Que ninguém pode dizer para ti que ninguém te anunciou, ninguém pronunciou, ninguém te ensinou. A igreja te ensina no caminho para a vida eterna. Tu quer a vida eterna? Faça a vontade de Deus. Não faz a vontade do mundo. Não há aborto. A igreja não aprova. Não aprova. A igreja não aceita. E lembram, aquele que abre essa porta para o aborto, responderás perante de Deus, que é justo e santo. Justo e santo. A confissão requer arrependimento e reparação. Você sabe que a confissão requer arrependimento e reparação. E aborto não há reparação. Não tem. Não tem. Você vai ficar milhões de anos no purgatório. Porque, apesar que o padre absolve, tu pagarás as consequências do pecado. Tu pagarás. Especialmente aquele que aprova. Aquele que aprova. Por isso que pedimos ao Senhor da vida que entremos no espírito da santidade de Deus, que Deus nos ama, que nos concede hoje a graça, uma palavra potente na vida de cada um de nós. Somos livres, mas essa liberdade tem uma verdade, que somos pó e voltaremos ao pó. Que somos de Deus e voltaremos a Deus. E acreditamos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Acima de tudo, acreditamos que há julgamento no final. Que Deus vai julgar os vivos e os mortos. E o julgamento de Deus é justo
e santo, e perfeito, e não há contraditório. Ele é certo. Por isso que rezemos pelo nosso país, pela nossa nação, fruto também dos nossos pecados, frutos da nossa incompetência, incapacidade de compreender e de ouvir a igreja de Cristo. Escolhemos as pessoas irresponsáveis perante do mundo e perante da nossa família, e arcamos as consequências de porque o pecado de atinge toda a comunidade. O pecado meu e teu atinge toda a comunidade. A escolha de errada, toda a comunidade sofre. Por isso que pedimos a misericórdia de Deus, pedimos ao Senhor que nos dá a graça também perante nessas dificuldades que a igreja na sua caminhada como peregrina, recuemos e pedimos ao Senhor perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Santa